E estamos começando mais um episódio do podcast TSA e hoje eu estou com um convidado super especial da JB3 Investimentos. A primeira pessoa que eu tenho da JB3 aqui, e eu gosto de falar, né, que a JB3 tem um pedacinho do meu coração, porque eu estou desenvolvendo um projeto lá com eles, na parte de treinamentos de assessores júniores. Então, ter o Teixeira aqui, que é um destaque lá no escritório, acho que na rede da XP em geral, vai ser bem legal. Só para vocês saberem quem é o Felipe Teixeira, ele foi é assessor há 5 anos na JB3 XP, tem uma carteira de 120 milhões, então uma carteira bem legal, tem bastante história para contar para gente, e hoje ele ainda é líder do escritório, então um dos líderes, tem 14 assessores no time, já foi assessor de destaque em 2022 da JB3 e top 100 XP 2023, então seja muito bem-vindo, Teixeira. Muito obrigado, Ana. Fico bem feliz a gente estar podendo ter essa troca aqui, principalmente sabendo do teu trabalho muito bem feito que tu vem desenvolvendo aqui dentro da JB3 e principalmente aquilo que me motivou a vir para o segmento é aquilo que eu acredito que ainda tem muito espaço, né? Tem muita gente que não conhece absolutamente nada daquilo que o mercado financeiro pode trazer de solução. E eu vejo realmente que ainda é um oceano azul ainda para ser trilhado a área de assessoria de investimentos, né? Então, fico bem feliz aí do teu trabalho e da gente estar podendo ter essa troca aqui hoje. Com certeza, é um prazer ter você aqui. Acho que até para começar, você quer contar um pouquinho da tua história para o pessoal, para eles te conhecerem melhor, saber de onde você veio? Posso de maneira bem tranquila. Bom, vou tentar fazer um pocket aqui, a gente já viveu bastante coisa, mas meu nome é Felipe Amorim Teixeira, sou natural aqui de Florianópolis, vulgo Manezinho da Ilha, Manezinho. é? Bem clássico, típico manezinho, você tá aqui já gosta. Típico manezinho da ilha. Acho que até perdi um pouco do meu sotaque, eu era bem mais acho que carregado, porque eu tive uma experiência de morar um tempo fora do país, aí meu pai falou que quando eu voltei eu perdi um pouco desse sotaque tão forte como era, mas ainda tenho. Fora isso, sou pai da Letícia, sou marido da Andréa, sou casado. Tenho a minha vida bastante envolvida dentro da igreja. Meu pai e minha mãe me trouxeram desde pequeno para a igreja, eu sou luterano, e morei um tempo fora do país, como eu acabei de falar previamente, morei em 2002 nos Estados Unidos, fiz intercâmbio lá quando eu tinha 16 anos, sou administrador de empresas, formado aqui na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, em administração. Falando um pouco mais, né, sobre mim, assim, eu tenho uma veia comercial muito dada também pelos meus pais também. Minha mãe, ela tem ainda uma loja com mais de 50 anos, uma loja de confecções, onde ela literalmente vai para São Paulo fazer compras e também tem alguns representantes também, e ela comercializa, né, confecções. Já ajudei ela várias vezes, então aprendi com a minha mãe o comercial receptivo, né? E o meu pai já na outra ponta também um baita comercial. Eu sempre falo que se meu pai virasse assessor de investimento, ele ia ser 3 vezes melhor do que eu. Meu pai, ele sempre trabalhou com cosméticos e ele vendia cosméticos de porta em porta de salão de beleza, né? Então, eu aprendi muito com meu pai também lá, indo no carro muitas vezes com ele, fazendo as vendas. Então, eu aprendi com meu pai a essa venda mais outbound, vamos chamar assim, de realmente tu ir ao encontro do cliente. Então, essa veia comercial vem um pouco dos meus pais. Esse do teu pai devia ser difícil, né? Porque o homem vendendo em salão de beleza. Não é fácil, mas o cara era fera demais, assim. Meu pai, ele sempre tinha um jargão muito interessante que eu aprendi com ele, que ele falava que quando ele ia num cliente, ele preferia atender a cliente, né? Principalmente, normalmente eram mulheres, assim, que não queria comprar dele. Porque essa pessoa é quem realmente ia lá, ele ia mostrar o produto e acabar tendo uma excelente venda. E muitas vezes virar fiel, e muitas vezes o cliente que ele ia lá, ele já estava com o pedido pronto,
Ele falou, pô, eu queria mostrar mais produtos, eu tinha uma certa barreira, né? O cara que já sabe mais ou menos o que quer, mas aquele que não quer ter relacionamento contigo, ele falou que esse realmente era o que ele normalmente, não, vou sentar aqui, vou mostrar que o meu produto realmente faz sentido, né? Que o meu serviço também faz sentido, então sempre aprendi muito essa resiliência com meu pai. Muito bom. 2 pessoas na área comercial. E como é que você decidiu entrar na assessoria? Onde é que foi como é que você chegou no mercado? Como é que você descobriu? Legal. Isso foi em 2018, né? Eu caso com a Andréa, com a minha esposa, e a gente, né, nos primeiros meses de casado, a gente também não casou tão novo assim, né? Na época eu tinha 32 anos de idade e a minha esposa tinha 27. E aí, obviamente, novos, mas não tão novos assim. Ela já tinha algum recurso financeiro guardado, eu também. E a gente começou, né? Começar a falar de finanças como casal e tudo mais. E o que aconteceu foi que logo no começo a gente decidiu de querer entender mais sobre investimentos. Então, nosso dinheiro sempre teve lá em poupança, CDB básico, né? Então, nesse momento, eu lembro de um amigo meu que era economista, que trabalhava no mercado, que é o Leonardo Mendes, né? Hoje, meu sócio. E na época a gente começou a investir o dinheiro, eu comecei a estudar e comecei a fazer perguntas inteligentes para ele, né? E o Leonardo cada vez mais dizendo, pô, cara, tu tá fazendo perguntas inteligentes, interessante essa tua pergunta. E eu comecei a gostar disso, gostar. E ao certo ponto que o Leonardo também me conhecia muito bem também, e ele sabia que eu sempre tive essa questão comercial muito forte em mim, e ele me fez a proposta, né, cara, por que tu não vem para o mercado financeiro? Tu tens total capacidade de ter um êxito muito grande na profissão, e aí eu aceitei a proposta dele, né, na época até ele tinha recém vindo aqui para a JB3, e ele veio para a JB3, me convidou, entrei praticamente junto com ele. Então foi muito legal, assim, tanto a subida dele na carreira, quanto também a minha, né? E ele foi mais para a parte de ser o economista-chefe, né, técnica dentro da JB3. E eu já fui mais para a parte comercial. Da parte comercial. E antes de você entrar, né, na assessoria e acontecer tudo isso, você estava trabalhando então com os teus pais? Você trabalhava na parte comercial com eles? Não. Não. O que acontecia? Até um dado momento, eu trabalhei com os meus pais, mas o meu pai teve um episódio que meu pai distribuía um produto de cosméticos, né? E cada vez mais chegou um momento que a fábrica começou a pressionar muito meu pai e ele acabou tendo um certo sucumbir um pouco a essa pressão e ele naquele momento a gente também já tinha alcançado um êxito também financeiro, principalmente com imóveis, né? Esse é um ponto também que depois eu quero conversar um pouco. Então já vi que não fazia mais tanto sentido ter toda aquela pressão e tudo mais. Ele vende a empresa dele e basicamente se aposenta para poder trabalhar com o aluguel dos imóveis que ele tinha. E a minha mãe, ela continua, só que a loja da minha mãe é dela, é da irmã dela, então tinha muita gente, tem minhas primas e tudo mais, e eu comecei a perceber que, poxa, aqui não é muito meu lugar, principalmente pela quantidade de gente que tem, a loja não é tão grande, então eu comecei a procurar novas oportunidades, então eu trabalhei em algumas grandes empresas, sempre na área comercial, e sempre me destaquei também como Unimed, trabalhei vendendo plano de saúde. Trabalhei como executivo de contas também na Brasil Quirim, que é uma empresa de bebidas, foi recentemente comprada pela Heineken. Então, trabalhei também vendendo iates, barcos também, numa empresa chamada FS Yates. E essa foi minha última experiência antes de vir trabalhar na assessoria. Entendi. Eu também, né? Algumas pessoas que já me conhecem, eles sabem que eu trabalhei antes de entrar na assessoria na Stone. E é engraçado porque todo mundo pelo menos a maior parte das pessoas que trabalhou em alguma área assim, né, que você vendia outras coisas antes, fica mais fácil vir para assessoria. Às vezes a gente acha que é o conhecer investimentos, né? Mas não. É mais fácil quando você trabalhou em uma área comercial e aí você vem para assessoria. Exatamente, exatamente. Mas muito bom. E então aí você passou dessa fase ali que você entrou no mercado e tal, e começou, e como é que foram teus primeiros anos na assessoria?
Bom, falar um pouco do começo. Quando eu entrei, né, daí entrei na JB3, isso era até, né, até fazer prova. Eu saí do meu último emprego, né, isso era abril de 19. Fiquei mais ou menos maio e junho estudando para a prova, passo ali mais ou menos para junho, julho de 19, e aí até consegui fazer toda a parte burocrática ali, tanto de CVM quanto também de XP. Realmente começar a trabalhar foi lá por outubro, mais ou menos, de 19. Aí eu comecei a captar. E, obviamente, né, que durante esse tempo que eu fiquei fora até eu já fiquei preparando algumas pessoas já que eu tinha ao redor de mim, e daí eles simplesmente, né, já, não, é só tu começar a trabalhar que a gente vai trazer a conta para lá. Então, no começo até tive um certo êxito, assim, eu lembro que, assim, quando eu não demorei nem um mês para eu poder trazer R$ 1 milhão, assim, foi algo bem legal. Mas também logo esse primeiro pessoal já acaba, né? Então, assim, e que cenário que estava nessa época, né? A gente tinha uma bolsa, né, voando, né? A gente estava com um cenário ali de índice Bovespa sensacional, né? Então atingindo máximas muito boas, desde mais ou menos final de 2015, 2016, né? O índice Bovespa vem rompendo e Foi a gente 2019 esse ano? 2019, 2019, final de 2019. Então, pô, e Selic vindo com uma queda, né, devagarzinho, começando a cair. Então, estava num cenário super legal para renda variável. E eu, obviamente, né, como muito novo ainda na assessoria e tudo mais, comecei a trazer meus clientes toda para renda variável, explicando pela primeira vez, trazendo, né, para perto de pessoas mais técnicas aqui dentro. Porém, né, meu primeiro grande desafio que eu vejo que hoje, né, grande parte do que, entre aspas, né, existe o merecimento de onde eu estou hoje também foi passar pela pandemia. A pandemia foi um grande divisor de águas, assim, do pessoal que começou ali mais ou menos na minha época, porque bastante gente se sensibilizou ali nos seus recursos financeiros que tinham investido em bolsa de valores ali, né? Então a gente teve, pô, um índice Bovespa ali saindo mais ou menos na casa de 120 mil pontos, indo para lá para 60 mil pontos, né? A gente teve uma queda bem abrupta ali em índice Bovespa. Então, bastante gente que tinha acabado de começar a investir em renda variável comigo, né? Teve esse momento difícil. E nesse momento até eu vou confessar que na época, inclusive, eu mesmo tive bastante medo, né? Porque era tudo muito novo para mim. E aí foi meu primeiro grande aprendizado, né? Que eu não surfei essa onda, mas eu lembro muito bem das pessoas que surfaram muito bem essa onda, de que viram isso como uma grande oportunidade. E eles, poxa, cara, muito pelo contrário, essa é a hora de comprar, tá muito barato. O que a gente está enfrentando nesse momento é uma crise sanitária, né? Não é uma crise financeira. Então, assim, esse é o momento de comprar e tudo mais. Eu comecei a ver outros assessores fazer isso e eu, não sei se essa é a palavra correta, eu me acovardando, né? Muitas vezes, tentando fazer com que o meu cliente minimamente só segurasse a posição que a gente ia voltar. E Pode terminar. não, o meu grande aprendizado foi que logo meses, porque a pandemia começou ali mais ou menos para nós, né? Ali já final de janeiro, fevereiro, mais ou menos de 2020, né? Então a gente tem uma queda muito abrupta ali das ações. Só que logo na metade do ano a gente já tem uma volta muito grande, rasgando e com recorde de tudo, né? Batendo todo de ouro ali várias vezes ali no ano de 2020, então foi meu grande aprendizado, e esses assessores que conseguiram fazer esse movimento na hora mais difíceis tiveram êxitos muito legais, e eu prometi para mim mesmo que nunca mais um cliente meu ia perder uma oportunidade legal como essa, eu ia me aprofundar mais e realmente cada vez mais trazer oportunidades boas como essa para o meu cliente, como aconteceu lá na pandemia. Sensacional. Na verdade, eu também vivi a mesma época, né? Então, assim, você vai contando a história, eu vou vivendo. Para quem não viveu, para quem tá, quem sabe começando agora, né? Até acho que é legal explicar. 2019 foi um ano que a gente não viveu mais depois até agora, né? Até 2024 não Uhum. existiu nada como aquele ano. Acho Uhum. que são poucos anos na história do Brasil que a gente vê isso acontecendo.
Que é um bull market, né? E Sim. só quem vive o bull market sabe o que é bull market, porque assim, era oferta pública de a empresa abrindo IPO. Cara, toda semana um IPO novo, e aí você entrava no IPO, era tipo assim, 20% de ganho na venda, na saída. Eu lembro que teve muita empresa, muita empresa. Oferta pública de fundo imobiliário, foi um ano muito bom para fundo imobiliário. Então, lançava fundo imobiliário novo, cara, a gente saía ali com 6, 7%. Até esse giro, né, da carteira era algo que fazia sentido na época, porque Claro. a gente entrava às vezes num fundo que você nem sabia se para longo prazo ia funcionar, mas você sabia que ia sair com um ganho bom ali no começo. Então, muita coisa aconteceu naquela época. Eu lembro que para mim também, eu pensei, nossa, o mercado é incrível, né? Nossa, dá para ganhar muito dinheiro. E aí ninguém imagina que vai vir, tipo, logo em seguida uma pandemia. Eu lembro que também eu estava super no começo da carreira, devia ter um ano e pouco, mas um ano e pouco de mercado financeiro é nada, né? A gente está aprendendo muita coisa ainda. E eu lembro de estar em casa e, tipo, todo mundo em casa, não tinha meus colegas perto, e eu tinha que estar falando com meus clientes, falando para eles que a bolsa ia voltar. Cara, eu não. Eu falava, mas assim, eu sei que eu não transmitia segurança, porque eu falava, cara, será que esse negócio vai voltar mesmo? Então, no fim das contas, as experiências são muito boas, porque a gente vê que, tipo, volta. E quando você vive, né, uma, duas, três vezes, você vai pensando, cara, agora eu aguento o que for, né? Eu sei que eu consigo passar por essa pressão, mas é uma pressão absurda, assim. Então, eu acho que não foi só você, sabe? Até para concluir, não foi só você. Acho que todo assessor que entrou ali 2019, final de 2018, passou pela mesma coisa. E muitos não tiveram a vontade ali para, tipo, cara, vamos lá, vamos comprar um monte. Exatamente, e eu lembro que daí nessa época, né, tinha muita gente que também alocava via fundos de ações, né, isso era algo que estava muito em voga na época, e eu lembro que um dos fundos que a gente mais alocava à época, e continua sendo um excelente fundo, né, o Alaska, então a gente investia muito nesse fundo, e eu lembro que eu tinha vários clientes nesse fundo e teve algumas lives com eles, e um dos sócios, né, do Alaska, o Luiz Alves Paes de Barros, eu lembro de eu ver a live e várias pessoas assim sentadas numa tribuna e ele em nenhum momento deram uma palavra para ele assim durante muito tempo e foram dar só no final. Só que eu fiquei observando ele desde o começo, assim, né? Tipo, todo mundo com um semblante muito pesado, muito carregado do que estava acontecendo, tentando dar explicações. E ele, assim, né, um senhor de idade, assim, tipo, dando risada, parecia, da situação, assim, no canto. E no final, assim, vou resumir o que deram a palavra para ele, ele falou, basicamente ele falou assim, pessoal, tá muito barato e eu vou sair comprando. Então, cara, que cara simplista, cara, tipo assim, e isso foi muito importante para mim, assim, e realmente quando eu vi, assim, cara, esse cara aqui tem, sei lá, 30, 40, 50 anos de mercado e tá rindo da situação, assim, sabe? Com um patrimônio enorme em jogo, então ali foi uma aula para mim, e dito e feito, né? Na sequência, a gente teve como eu falei, um retorno absurdo, né? Do índice, e muita gente fez dinheiro. Eu tive um cliente meu que eu provoquei e que ele realmente entrou com o recurso dele em renda variável no auge da pandemia, e ele fez no ano, assim, quase 80% de rentabilidade. Então, pô, foi maravilhoso. Eu lembro de um caso meu, de um cliente, que aconteceu parecido, não sei em percentuais agora, mas a pessoa não investia em renda variável, e aí, quando veio o movimento da queda, muita gente também começou a perceber que era uma possível oportunidade. Então, veio muita gente nova para investir em 2020, ali depois que passou o caos, né? Tudo bem que não pegaram necessariamente o fundo, mas surgiam pessoas ali. E eu lembro de um cliente, que ele era dono de uma fábrica de móveis, se eu não me engano, ele investiu acho que uns 500 mil em bolsa, 400, 500 mil em bolsa, logo ali depois dos primeiros meses da pandemia, e aí começou a ganhar dinheiro, né? Porque até o final do ano foi subindo, até o final de 2020. Só que aí veio 2021 e o que aconteceu? O mercado deu uma estagnada, né? Começou a andar de lado e tal, não ia mais. E aí eu lembro desse cliente especificamente que ele começou a se frustrar, porque ele falou: putz, ganhei tanto dinheiro, não vai ser assim sempre. Então, tem um fator, né, Exato. que é o investidor que entra nesse momento, às vezes ele acha que, tipo, o mercado é assim, aí ele volta para a realidade da Bolsa Brasileira, né, que é, tipo, cara, andar de lado e ter pequenas oportunidades. E a outra coisa que a gente teve que lidar, esse cliente especificamente, eu lembro que eu perdi.
Ele tirou o dinheiro e voltou a investir na fábrica dele, no mercado, no negócio dele, que é onde ele ganhava mais dinheiro, porque ele se decepcionou com o retorno, né? Então, é muito educacional também o que a gente faz, né? De tipo, pô, e empresário, às vezes, você não vai conseguir convencer o empresário de ficar eternamente ali investindo no mercado Sim. financeiro, cria uma consciência. Mas é nosso Uhum. trabalho de sempre ficar ensinando a pessoa que, pô, é longo prazo, não é agora, etc, né? Engraçado lembrar. Exatamente. E aí o movimento que eu fiz logo depois, que foi muito assertivo, daí já foi na ponta do IPCA, né? Uhum. Então eu fiz um movimento bem assertivo, assim, tentando mais ou menos, acho que essa inflação vai ter uma subida bem grande agora, porque estamos numa pandemia e tudo mais. E eu lembro que eu acertei, daí essa mão eu já acertei muito com meus clientes. Então ali foi uma grande mola propulsora para o meu crescimento dentro de assessoria. Total, legal. E até eu lembro que você já me contou, então se você quiser contar aqui para o pessoal, que você passou dessa fase, estava mais animado no começo, mas depois você deu uma desanimada e aí voltou. O que que aconteceu que você desanimou com a profissão e o que que te fez voltar depois? Perfeito. Bom, eu sempre fui muito acostumado, logo que eu saio de trabalhar com a minha mãe, principalmente, na loja dela, eu comecei a trabalhar na Unimed e tudo mais, e outros lugares, e eu sempre fiz um salário sempre muito bom comercialmente, até pela performance que eu sempre tive, então sempre tive bons salários, né? E o começo da vida de assessor, que isso precisa ser muito bem falado, muito bem conversado, é que o começo da vida da assessoria ela é difícil, né? Então assim, eu tive bastante dificuldade, né, nos primeiros meses, né, ano da assessoria, porque eu tinha um patamar financeiro, né? E de repente esse patamar eu perdi ele durante um certo tempo, né? Então, para mim foi preponderante. Em algum momento, eu tive que fazer uma jornada dupla, né? Eu não sei se a palavra certa é desanimar, porque eu tinha certeza que eu queria continuar como assessor de investimentos, mas eu precisava, né, trazer recurso financeiro para dentro de casa, ajudar nas contas e tudo mais, apesar de que a minha esposa sempre foi muito, muito, muito ponta firme nessa parte, né, dizendo, poxa, não, vamos acreditar na profissão, mas chegou um momento que eu preciso trazer isso para casa, eu precisei voltar a fazer jornada dupla, então eu volto a trabalhar numa área comercial, faço jornada dupla, porém, eu vendo tudo que acontecia do meu lado dentro da JB3 e tudo mais, as oportunidades que tinham dentro do mercado de assessoria, XP, eu cheguei uma hora, tive uma conversa com a minha esposa, expliquei exatamente para ela como é que a gente é remunerado e tudo mais, e ela falou, não, vamos sair desse segundo trabalho, vamos focar realmente na JB3, vamos focar na XP, e vai fazer muito mais sentido isso. E foi exatamente o que eu fiz, né? Só que daí com um compromisso mesmo de fazer, virar na profissão quanto antes. E foi preponderante, agradeço minha esposa até hoje, né, por esse voto de confiança. E isso hoje, a gente está colhendo esses frutos hoje, né? Então valeu muito a pena. Isso mais ou menos, eu entrei em 2019 para assessoria como dedicação exclusiva. Eu passo 2020 inteiro como assessor de investimentos apenas, e eu começo a ter essa jornada dupla em 2021, tá? De janeiro de 21 a agosto de 21, tá? E aí, em agosto, eu decido fazer esse movimento, e assim, daí para frente, a minha performance começou a ir muito melhor. Só para ver se eu entendi. Então, você começou trabalhando só como assessor, aí você começou a trabalhar com outra coisa em conjunto para Uhum. conciliar e aumentar a renda ali no meio. Então, não Uhum. foi que você desanimou, você só tinha uma segunda profissão e aí, naturalmente, seu desempenho diminuiu na carreira. E aí, depois Exatamente. você foi e viu, não, preciso me dedicar 100% para fazer fluir. Mas se hoje eu fosse voltar no tempo, né? Se eu fosse voltar no tempo, eu não teria feito essa escolha de ter feito jornada dupla, né? A primeira questão para quem nos ouve hoje, o que eu faria hoje à época, mais é um planejamento realmente para se tornar assessor de investimentos, né? E esse planejamento pode ser feito de N maneiras, né? Então pode ser uma conversa franca, com muitas vezes com a esposa ou com o marido, né?
para a gente poder realmente trazer, né, essa dificuldade realmente do início da profissão, ou se não, realmente você tem uma reserva para poder passar por esse período de mais difícil, né, de arrebentação. Então, eu teria feito diferente hoje. Hoje eu teria realmente focado mais desde o início, com certeza a minha performance teria sido muito melhor e antes, né? Então, mas faz parte do processo. Hoje o que eu faço é ajudar os meus liderados a terem aprender com a minha história, né? É o que eu faço hoje com os meus liderados. Uhum, legal. E agora tá entrando um pouco na parte de prospecção, que acho que é o que o pessoal tem mais curiosidade, quer entender, né, o que você faz. Como é que você chegou aí aos 120 milhões e como é que você continua crescendo sua carteira? Eu acompanhando, né, ali a JB3 de perto, eu vejo que é sempre você aparecendo nos top em resultado, em captação e receita. Então, me conte. Bom, que eu acredito, tá, né, para a gente poder ter resultado, e talvez até não é só como assessor, eu acho que isso se vale para qualquer profissão que tem um mínimo de comercial, né, eu acho que quase toda profissão, cara, a pessoa pode ser um dentista, ela tem que ser comercial, ela tem que saber se vender, né, saber vender o seu serviço, mas uma das coisas que eu boto como premissa para mim eu sou assessor de investimento 24 horas por dia. Então, assim, eu não sou assessor de investimentos, sei lá, das 8 às 18. Eu sou assessor de investimentos 24 horas por dia. Ontem à noite mesmo, ainda a gente teve uma apresentação, né, Dia das Mães da minha filha, e daí depois do horário a gente falou com alguns pais ali das amiguinhas da minha filha, saímos para comer, e eu não puxei o assunto, simplesmente uma pessoa puxou o assunto ali a respeito de sucessão, de transmissão de patrimônio, e a gente estava falando ali de TCMD e tudo mais, e aí ali mesmo já, olha, sou a pessoa certa para isso aí, para a gente sentar e estar conversando, eu tenho produto para resolver esse problema. Então, assim, não existe lugar aonde eu vá, né, aonde eu deixe de ser assessor, né, eu acho que essa é a principal dica, né, eu vejo que o nosso serviço aqui como assessor de investimentos, os nossos produtos, eles atendem simplesmente todas as pessoas, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, isso é muito legal. Qualquer pessoa ou empresa, né, entidade, pode ser um potencial cliente para nós. Então, eu estou sempre com os meus ouvidos bem ligados, né? Então, realmente ouvindo mais do que falando, porque é quando você ouve que tu começa a enxergar as oportunidades. Eu acho que essa é a principal dica de prospecção que eu dou. Segundo, obviamente, networking, isso eu me valo um pouco, talvez sendo um pouco diferente. Eu tenho um networking muito bom, né, na qual eu desenvolvi ao longo dos anos de trabalho e tudo mais, que eu trabalhei em algumas casas, e também que eu faço muitas vezes, inclusive na minha própria igreja, né, como eu me relaciono, onde eu faço no meu dia a dia, inclusive até os clientes, muitas vezes, da loja da minha mãe, e muitas vezes os contatos que a gente tem, muitas vezes familiares, que acabam indicando, então sempre usei muito bem o meu networking para poder estar trazendo solução para essas pessoas e para essas empresas que estão ao redor de mim, né? E esse... Pode falar. Sobre essa parte do networking, você busca desenvolver ativamente, tipo, é algo consciente teu, cara, eu preciso desenvolver meu networking, ou hoje em dia já é natural? Você é uma pessoa que só aproveita as oportunidades da tua vida, mesmo que surgem, por exemplo, esse caso da escola foi algo que ia acontecer de qualquer forma, né, de você estar nessa situação. Mas é isso, você gera oportunidades também, como é que funciona? Gera oportunidades. Eu muitas vezes o comercial ele tem que ter um pouco disso, né? Muitas vezes eu uso muitas vezes das situações para que o jogo trabalhe ao meu favor, né? Então, por exemplo, tem vários clientes meus hoje que são promotores, né, do meu trabalho, que eu sei que eu posso contar com essa pessoa, porque eu tenho muitos clientes que gostam do teu trabalho, mas não são promotores, não é do perfil dela ser promotor. Então, muitas vezes eu uso desses meus, com eles sabendo, inclusive, tá? Eu uso dessas pessoas
que se tornaram muitas vezes até amigas, né? Essas pessoas se tornaram, esses clientes se tornam amigos muitas vezes nossos. Eu uso desses meus clientes para que a gente muitas vezes possa passar um final de semana junto e tudo mais. E às vezes eu peço para que ele leve um amigo. E normalmente esses clientes, eles andam com pessoas mais ou menos do mesmo nível social. Então, isso é bem interessante, porque acaba que esse cliente traz o próximo cliente que vai passar um final de semana super legal contigo. Então, aqui na região de Florianópolis, de vez em quando, agora a gente está chegando no inverno, né? A gente tem um pouco de serra aqui para Rancho Queimado e tudo mais. A gente aluga uma casa, muitas vezes, em Rancho Queimado, ou em Alfredo Wagner, ou no verão, né? A minha própria família tem casa de praia, eu acabo convidando eles também. A gente faz algum tipo de trabalho junto, passando um final de semana junto, na qual eu vou falar zero, né? Eu mesmo puxar o assunto sobre o mercado financeiro, sobre assessoria, só que acaba que esse meu próprio cliente começa a falar sobre o assunto e tudo mais, e aí é só tu dar segmento. Muito bom. E essa é a melhor forma de você prospectar, né? Quando é natural e aí é com atividades que você gosta de fazer, porque aí a profissão em geral fica boa, a vida fica boa, né? Porque eu acho que é difícil às vezes quando o assessor pensa, não, eu vou me obrigar a fazer um esporte, tipo, porque às vezes você não gosta só para prospectar. E aí as pessoas vão sentir lá que você tá lá para prospectar. E aí às vezes você não fecha o negócio assim, né? E ser você, né? Eu sempre falo isso eu dou uns treinamentos ali, inclusive para as turmas nossas que a gente tem do DNA, e eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, cara, seja você, não tenta ser o Teixeira, não tenta ser a Ana, cria realmente o perfil de assessor de investimento na qual tu foi feito para ser, né? Então eu, por exemplo, sempre sou esse cara nas minhas amizades, agregador, gosto de fazer churrasco, gosto de cozinhar, minha esposa também. Então eu uso muito disso para muitas vezes conhecer as pessoas novas, né? Eu uso disso do final de semana e tudo mais, e acaba que essas pessoas vêm, me conhecem minha esposa, conhecem minha filha, às vezes a filha ou o filho vai brincar com a minha filha, então isso fica muito legal. E acaba que conversar sobre investimentos e trazer solução sobre isso acaba sendo uma consequência, entendeu? E não o fator primordial. Até sobre esse ponto de conversar sobre investimentos nessas situações, pelo menos a minha percepção é de que as pessoas gostam de falar desse assunto. Não é um assunto difícil, maçante para elas, né? Geralmente, quando alguém começa a falar de investimentos, as pessoas querem saber, têm curiosidade. Você também sente isso, por mais que você não force o assunto, quando ele surge, é algo natural? Bem natural, né? E obviamente que no início da carreira é um pouco mais difícil, daí com um pouco mais de rodagem, tu começa com pouco. O que acontece, né? No começo da carreira, tu tens um pouco de dificuldade de tu saber entender o que cada produto faz, o que ele ajuda, né? Então, depois que tu tens isso dominado, por isso que é muito importante que tu não precisa ser um especialista de todos os produtos, mas minimamente tu tem que entender o que aquele produto, né, como se fosse um remédio, que dor que ele resolve, né? Então, quando tu entende isso, quando tu não precisa de muita coisa para um novo contato, um novo lead teu que te trouxe uma informação, tu já consegue usar isso contra ou a favor a ele, né? Então, tu consegue muitas vezes, o cliente, ele fala que ele, sei lá, que ele trabalha com importação de algum tipo de produto, etc., tu já vai começar a levar a conversa ali para um hedge de dólar, tu vai começar a levar a conversa ali para um câmbio e tudo mais, então tu já começa a direcionar a conversa para onde tu quer, entendeu? Então, e aí acaba ficando muito legal, porque são informações novas que normalmente os clientes não estão acostumados a conversar, e a gente traz informações que agregam, e ao mesmo tempo começa a entender, esse aí que ele está falando resolve uma dor gigantesca que eu tenho, então assim, eu vou marcar para falar com ele na segunda-feira que eu tenho interesse de resolver isso. Então acaba que sendo um negócio super legal, assim. E acaba que você continua, na verdade, você continua falando sobre o cliente, né? Porque eu acho que um erro que o assessor comete no começo é, por exemplo, identificou ali a oportunidade de falar sobre câmbio, né? Ou, enfim, alguma operação que envolva câmbio.
Aí ele começa a querer vender tanto o produto dele, e aí quando vê, começa a falar de escritório, porque nosso serviço é demais, 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 e esquece de voltar para o cliente. Porque normalmente ele está tão preocupado, né, em vender o seu trabalho, e aí uma coisa que com o tempo, acho que é o que a gente começa a entender é, cara, eu dou uma pitadinha ali para trazer minha autoridade, para trazer meu conhecimento, mas eu volto para ele. E aí fica uma conversa leve. Exatamente. Eu acho que daí esse que é o grande X da questão do início da profissão, porque tu tá com, tu precisa bater tuas metas pessoais, tu precisa pagar os teus boletos, né? Tu tens N situações que acabam te pressionando, né? E é impressionante que o que é difícil no início da profissão acaba sendo a parte mais fácil depois que tu passa esse período mais difícil, porque tu acaba sendo muito mais assertivo, tuas reuniões muito menores e tu consegue ter um resultado muito melhor, né? Passado esse momento mais difícil, hoje tu vê que tu não precisa ser aquele assessor que fica, né, apresentaçãozinho, pô, meu nome é Felipe, não sei o que lá, nós somos JB3, temos tanto de custódia, PowerPoint, pô, cara, só que no começo tu meio que tateia em cima disso para tu poder, né, gerar um certo tipo de atração, mas com o tempo, né, tu começa a perceber que hoje eu inicio uma conversa com o meu cliente e não demora 2 minutos, eu já estou no ponto que eu quero estar, que é o principal, sendo mais, sabe, otimizando a conversa, e ele sabendo o básico só da empresa, né, e eu já conseguindo gerar muito mais autoridade do que 20 slides de PowerPoint. Então, isso é muito legal, né? E ao mesmo tempo que às vezes se vem com indicação já é muito melhor. Então, poxa, por isso que eu sempre falo, tenha resiliência na assessoria que ela vai te pagar bem e depois que tu passa esse período mais difícil, é muito bom. Eu acho que até são dois fatores, tá? Eu acredito muito na resiliência, na consistência, você continuar fazendo, porque tudo que você continua fazendo, a tendência é que você melhore naquilo, não tem jeito, né? Mas também ser crítico consigo mesmo, sabe? De, pô, você sair de uma reunião ou ir para reuniões com pessoas melhores do que você, tipo assim, os teus assessores do teu time. Cara, eles têm que fazer reunião contigo. E tem que fazer reunião contigo não só, tipo, te admirando na reunião. É pensando, cara, o que que ele faz que eu posso fazer também? O que eu consigo copiar? Como que eu respondo isso? Pô, um exemplo que ele deu nessa reunião, eu tenho que usar esse mesmo exemplo, a menos que eu copie e finja que é meu. Então, eu fiz na semana passada, gravei um episódio com a Raíssa, que ela foi, enfim, ela trabalhou comigo bastante tempo na Veda, e ela falou isso, ela falou, cara, primeiras reuniões que eu fazia com os meus líderes era assim, anotando, porque aí, nossa, ela evoluiu muito ao longo do tempo. Então, tem que ter essa percepção também, né, para você continuar crescendo. Exatamente o que a Raíssa fez foi o que eu fiz. Só que ao contrário, um pouco, talvez, dela, eu nunca fui a pessoa muito ficar anotando, tá? Só que eu sempre tenho uma qualidade um pouco que eu tive, que eu sempre tive, até meus amigos até brincam comigo em relação a isso, é a minha capacidade de memória. Eu consigo memorizar muito bem, né? Eu consigo, tu dá um discurso aqui, daqui a 10 minutos pede para eu dar um discurso, eu dou o mesmo discurso ainda aprimoro. Então eu tenho um pouco dessa habilidade. E aí acaba que eu fiz muitas reuniões, principalmente com o Léo, né, o nosso economista-chefe aqui, e assim, eu no começo era Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que ele falava, e com o tempo eu fui aprimorando aquilo que ele falava, né, eu fui reduzindo, eu fui começando a trazer realmente o que importa, então por isso que essa resiliência é tão legal. Nossa, e hoje eu acho que teu discurso deve ser bem diferente do Léo, né? Porque o Léo é bem técnico, você é Bem, tipo, bem, vai bater papo ali. Mas muito bom, pra você ver o quanto a gente vai adaptando a nossa realidade, né? uhum. Legal. Acho que assim, próxima pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta que envolve, né, que a gente foi contando a história ali e tal. Hoje, como é que você faz para equilibrar tudo isso, assim? Porque tem atendimento à tua base, demanda operacional que eu sei que sempre surge, prospecção que você nunca larga e agora gestão da equipe. Como é que você equilibra tudo isso? Fora o resto, né? Bom, primeiro de tudo, eu de 2022, tá? Só para ter uma ideia, 2021 eu estava lá fazendo jornada dupla. A minha, quando eu resolvi focar na assessoria realmente e fazer dar certo, o meu resultado veio muito rápido, né? Porque eu comecei eu gosto muito de usar essa frase, né? Essa palavra semear, né? Eu comecei a semear muito mesmo,
ao redor de mim, fazer muita reunião. E eu vi a necessidade de, no meados de 2022, eu ter um assessor farmer para mim, né? Então, fico até feliz de dizer que hoje ele não está mais comigo, hoje eu já tenho um outro, né, assessor farmer, que foi o Vitor, né? O Vitor foi essencial para um crescimento muito legal da minha carteira. Então, o Vitor, ele foi meu assessor farmer de meados de 2022 até agora o final do ano passado. E agora, no início desse ano, né, o Vitor conseguiu andar com a carteira dele com as próprias pernas. Hoje ele está com uma carteira super legal também, está com uma carteira, se não me engano, chegando perto de 50 milhões. Então, assim, eu acho que eu acredito que eu também consegui contribuir bastante com ele também, porque ele começou a ver como é que eu trabalhava e tudo mais. Então, acaba que eu gosto muito dessa ideia, né, do assessor Hunter e o assessor Farmer, eu acho que dá bastante sucesso. E hoje, né, eu continuo tendo agora o Rodrigo, né, comigo, então também tendo essa oportunidade. Então, o que eu faço, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os meus clientes, 100% deles, aonde está eu, o cliente e o Rodrigo, né? Então, tudo que é mais operacional e tudo mais, o Rodrigo consegue dar sequência, e eu cuido mais da parte realmente de entender a carteira, de realmente entender os objetivos do cliente, fazer o investimento. Então, é mais para esse segmento. Pô, o cliente quer falar um pouco sobre a vida dele, o que tem acontecido, então toda essa parte é comigo, né? Mas muitas vezes ali um cadastro, muitas vezes fazer um resgate, alguma coisa nesse sentido, o Rodrigo consegue dar a sustentação, e isso me dá muito mais tempo do que se eu tivesse que fazer essa parte operacional, né? Fora isso, hoje em dia, já com uma carteira de 120 milhões agora, né, eu consigo também dar um foco maior de prospecção em clientes maiores, né? Então, hoje eu tento buscar clientes basicamente acima aí de R$ 1 milhão, é o cliente hoje que eu tô focado. Minha carteira hoje, o ticket médio dela, isso é até uma surpresa para muitas pessoas, eu tenho 80 clientes apenas, e esses 80 clientes que eu tenho, eu digo que eu não atendo, eu acho que nem 50 talvez, porque muitos deles, eu tenho um cliente meu, por exemplo, que tem, Grupos familiares. eu acredito que tem umas 13 contas comigo, né, contando a esposa, filhos, contando as PJs, holdings, tudo mais que tem comigo. Então, e eu falo com uma pessoa só. Então, assim, acaba que eu tenho muitos também marido e mulher, que acaba que ou o marido ou a esposa acabam cuidando mais da conta. Então, por tudo isso, né, eu digo que eu tenho bastante espaço ainda para atendimento do meu cliente, né, isso é super legal. E a minha carteira hoje, o ticket médio está em torno ali de 1.200.000, mais ou menos. Uhum, legal. E essa questão do grupo que você montou ali, achei bem interessante a ideia. E na prática, os clientes, eles te chamam mais no privado ou eles usam o grupo mesmo para a maior parte das coisas? A maioria deles performa super bem no grupo, fica tudo legal, né? E alguns deles tentam puxar para o privado, eu encaminho a resposta dele para dentro do grupo e falo, pô, fulano, vamos fazer por aqui, porque fica mais fácil até para poder ficar registrado aqui, então faz mais... E até tem alguns amigos meus que são, né, daí o que eu faço é tudo que é relacionado realmente ao investimento dele, eu falo no grupo, e minha amizade pessoal dele, daí eu falo no privado. Privado, claro, mas legal é que tem que ter um educacional por trás, né? Porque é um processo novo, às vezes, quem sabe até já faz um tempo que você está com o farmer, né? Mas antes de estar para virar, para fazer essa virada de chave, tem um processo para o cliente entender, mas bem interessante. E hoje, Eu até assim, vou dar uma dica também, Ana, desculpa. Uma das coisas que eu faço também com o meu cliente, dica para ir para o pessoal que eu demorei um pouco para fazer, eu gosto muito de criar premissas de investimento com o meu cliente. Uma vez que eu entendi o que o meu cliente precisa, eu crio premissas de investimento com ele. Então tu quer dizer que o que tu tá precisando é um dinheiro para longo prazo, estás querendo dobrar o teu capital ou estás querendo, né, ter renda? Não, eu quero ter renda. Então a gente começa a criar premissas, e essas premissas eu escrevo na descrição do grupo. muito bom. Entendeu? Aí ele lembra que, assim, tá lá a estratégia que eu montei, então... E até para a gente poder lembrar, né, dos novos aportes e tudo mais, qual que é a estratégia,
E também para que, se algum dia, né, o cliente, pô, e esse investimento aqui, cara, totalmente de acordo com a premissa que a gente constituiu lá no início lá do nosso relacionamento, tá lá no grupo lá desde o início. Então, assim, ó, fica a dica, porque criar o grupo e ter as premissas de investimentos escrito na descrição é algo que é super legal. Nossa, essa ideia explodiu. Agora, ninguém chega lá à toa, né? Agora eu vou ter que passar essa dica para várias pessoas. Não, É, muito bom. É porque, assim, eu acho que você tomou uma decisão cedo na carreira de ter um farmer. É uhum. difícil ver pessoas com menos de 100 milhões que falam, não, pô, faz sentido para eu ter um farmer, né? E eu acho que por você ter essa veia de prospecção e comercial tão forte, você não querer largar isso, né? Preciso crescer, você identificou que isso fazia muito sentido. E para o escritório, assim, foi tranquilo? A ideia de ter um farmer, é normal esse processo lá, ou você que começou? Pelo que eu sei, eu acho que somente eu e mais de um assessor que trabalham dessa maneira, tá? Mas é realmente um processo, né, que precisa ser muito bem conversado dentro do escritório, né? Tem que estar muito bem alinhado, tem que fazer muito sentido, tem que fazer sentido para todas as pontas, né? Tem que fazer sentido para o Hunter, né? Até porque o cliente é dele, né? Tem que fazer sentido para o farmer, né? Muito sentido para ele, financeiro, ele tem que entender e tudo mais que a carteira não é dele, ele tá se valendo de uma carteira que não é dele, né? E também tem que fazer sentido para o escritório, né? Então, assim, para todas essas três pontas tem que estar fazendo sentido, né? Então, e principalmente para quem tem uma idade um pouco mais nova, né? E tem uma certa dificuldade, na minha opinião, no comercial, né? E talvez até a parte financeira não tenha uma pressão, né, financeira, vamos supor, a pessoa é solteira, mora com os pais ainda e tudo mais, então talvez assim a questão financeira não seja tão forte no início, começar como farmer talvez seja uma baita ideia. Por quê? Porque tu vai aprender com o Hunter como é que ele chegou lá, como é que ele fez a carteira chegar lá. Então, basicamente, eu acredito, inclusive, ali com o Vitor, foi isso que aconteceu, né? Onde ele conseguiu enxergar como é que eu trabalhava, né? E tudo mais. E hoje tá aí a prova viva da carteira dele que ele conseguiu constituir trabalhando em conjunto comigo, tá? Em paralelo do que ele era farmer para mim, ele também continuava como hunter para a carteira dele, né? Então foi super legal. Legal. Bom, acho que foi um papo super legal, mas eu tenho uma última pergunta. Você tem algum conselho para os assessores que estão começando agora? O que você diria se tivesse uma assessora que está no início de carreira, ou se você estivesse no início da tua carreira, que conselhos você se daria? Legal. Vou voltar no que eu já falei. Você é assessor 24 horas por dia. Aonde tu estás, tu é assessor. Então, assim, as oportunidades, elas acontecem live, aonde quer que tu vá, num aeroporto, num restaurante, na igreja, qualquer lugar que tu estejas, as oportunidades acontecem. Segundo, isso não conversei ainda, mas é um ponto que foi super importante na minha carreira, trabalhar por segmento de mercado. Eu A gente tenho não falou sobre esse ponto. eu tenho um segmento de mercado muito importante dentro do que eu trabalho, né? E não adianta eu querer dizer que eu tive essa ideia, né? Foi algo que aconteceu, foi uma amizade que eu tive com um profissional de um segmento, né? E esse profissional acabou abrindo para mim a Associação Brasileira desse segmento, e, por consequência, eu comecei a pegar inúmeros clientes desse segmento de mercado, me especializar nesse segmento de mercado, e hoje eu recebo indicações por consequência. Então, assim, se eu posso dar uma dica para você, não atira para todos os lados. E muitas vezes olha para onde tu estás hoje, né? Qual que é a profissão do meu pai? Qual que é a profissão da minha mãe? Qual que é a profissão do meu tio, da minha esposa, né? E olha ao redor de ti a proximidade muitas vezes que tu estás de uma excelente oportunidade que tu não tá vendo, né? Então vamos lá. Eu tenho hoje um assessor que o pai dele é um dentista super conceituado na região dele, e eu falei, cara, por que tu não
foca, né, começa ali com o teu pai abrindo algumas portas para você, daí ele, pô, legal, cara, meu pai é vice-presidente da associação, aí ele, fomos lá na associação, os caras adoraram, então já estamos abrindo a conta da associação, e aí, por consequência, tu começa a pegar um dentista, daí tu pega outro, começa a tratar das dores, começa a falar muitas vezes de seguro, começa a falar muitas vezes de sucessão, e as coisas começam a andar. Então, quando tu foca num segmento de mercado, para mim o jogo fica muito mais fácil, tá? E aí você deixa de ser só um assessor de investimentos e você é um assessor de investimentos especialista na área tal. E é muito mais fácil também você ter os Muito mais argumentos, fácil, né? muito mais fácil. E principalmente tu pega essas entidades de classe, assim, fica muito legal porque tu começa. A gente aqui, como um bom florianopolitano, a gente tem muito siri aqui na nossa região, né? E a gente fala que quando tu pega um siri, um vem tudo agarrado junto com o outro, né? Quando tu vai nessas entidades de classe, é assim, um monte de gente junta da mesma classe, tendo as mesmas dores, os mesmos problemas. E quando tu foca, tu consegue atingir um número muito maior, porque eles estão todos juntos, tu faz um bom serviço, eles vão te divulgar para todo mundo, tá? Uma outra dica que eu dou também para o pessoal que está aqui na JB3, principalmente para o meu time, é foque no comercial. Não, eu errei demais, demais mesmo no começo da profissão. Talvez isso até que me fez ter que trabalhar uma época fora, que foi, eu queria saber mais de economia do que o Leonardo. Eu queria saber mais de seguro, né, de proteção do que o Mário. Eu queria saber mais de renda variável do que o Tremel. Então, assim, foi um erro muito grande, né? Então, assim, foque em ser comercial. Foque em saber o que cada um dos produtos resolve de dor. Cria um bom pitch para cada um dos segmentos e aprenda a levantar a bola para as áreas. Esse é o segredo do sucesso. Foi exatamente fazendo, quando eu entendi o meu lugar ao sol, quando eu comecei a olhar para dentro, né, do mercado financeiro, eu vi que existia muito mais gente técnica do que gente boa comercial. Eu comecei, pera lá, pô. O que eu sempre tive êxito é o que está faltando aqui nesse mercado, né, que é o comercial. Aí eu comecei a fazer a situação jogar ao meu favor, né? Então, como é que eu entendi? Pô, eu tenho que ir lá fora, eu tenho que caçar esse cara, eu tenho que caçar esse cliente, né, esse lead, fazer um pitch para que ele se interesse, mas a partir do momento que ele se interessou, eu não preciso ser o especialista de tudo aqui dentro. Especialista, a gente tem vários aqui dentro de casa. Aí eu comecei a aprender a levantar a bola para cada uma das áreas, sabendo ouvir o meu cliente, né? E aí eu levanto a bola para a área certa de acordo com a necessidade, com a dor que o meu cliente tem. No fim das contas, você faz o teu papel, né? Que é vender, só que você vende a área, você vende o serviço, vende o nosso trabalho. Então, Exatamente. e para todas as pessoas que eu já fiz essa pergunta, no final, a tua resposta foi a mais completa, porque vieram vários conselhos. Então, Aham. mas obrigada, Felipe. Assim, foi um prazer ter você aqui. Acho que foi um bate-papo super legal. O pessoal vai conseguir tirar vários insights. E, Legal. sim, quem sabe teremos mais para frente algum outro projeto juntos, né? A gente está sempre envolvido, mas muito, muito obrigada. Ana, agradeço demais a presença aqui, te admiro bastante pelo trabalho, né, e pelo serviço que tens prestado aqui dentro da JB3, então, assim, pode contar comigo sempre que tu precisar, e como eu falei, tem muita oportunidade dentro do mercado financeiro, eu acredito que assim, dá para a gente fazer realmente uma remuneração muito legal, né, hoje, graças a Deus, assim, pô, eu estou num momento de vida bem diferente, né? Estou construindo minha casa, hoje eu consigo trazer um recurso financeiro muito bom para dentro da minha família, consigo ter planos para o futuro, né? Então, super legal isso, a gente consegue, de maneira bem acentuada, realmente tá tendo êxito na profissão. Isso em 5 anos, né? Que para qualquer outra profissão, tipo, não é nada. Agora, para assessoria, você consegue muito. Exatamente. Obrigada. Até Ana, mais. obrigado, até mais.